O dog do Reddit. Meu noivo dormiu com minha irmã. Fiquei com o coração partido e devastado. Eu não posso seguir em frente. Olá, Reddit. Estou postando aqui na esperança de que alguém possa me dar alguns conselhos, compartilhar suas experiências, não sei. Estou completamente perdida. Sinto como se meu coração tivesse sido arrancado. Meu noivo, vamos chamá-lo de Jake, homem de 28 anos, e eu, mulher de 26 anos, estamos juntos há 7 anos. Não conheço uma vida sem ele. Eu conheci na universidade, ficamos juntos depois da formatura e nos mudamos para um apartamento que compramos juntos há 2 anos. Ele propôs casamento no verão passado e estávamos marcados para nos casar. Tivemos poucos problemas até agora. Minha irmã, vamos chamá-la de Sarah, é uma pessoa extremamente volátil. Enquanto crescia, eu a adorava completamente, mas ela tinha muitos problemas pessoais que tornavam nossa vida doméstica turbulenta. A infância dela foi muito diferente da minha. Meus pais tinham muito pouco dinheiro, estavam à beira do divórcio, meu pai foi fisicamente violento em diversas ocasiões. Embora as coisas tenham melhorado drasticamente nos anos após meu nascimento, ela tem muitos problemas que remontam a isso. Meus pais sentem muita culpa pela educação de Sarah e costumavam deixá-la escapar impune de algum comportamento chocante. Sarah teve o mesmo namorado desde que me lembro, eles namoraram desde os 16 anos, e o relacionamento deles era tóxico. Eles habitualmente se separavam e voltavam, quando eram bons, eram loucos de amor. Mas, na maioria das vezes, ela tinha essas discussões insanas, às vezes físicas, com ele e depois descontava suas frustrações e desespero em mim e em meus pais. Lembro-me de passar muitas noites deitada ao lado dela na cama enquanto ela chorava tanto que vomitava. Após as discussões, ela jogava pratos e copos na parede e batia em si mesma. Às vezes ela batia em mim e em meus pais também. Era como se ele fosse uma droga para ela, e ela estava emocionalmente atrofiada e não sabia como ver nada além do relacionamento deles. 2 meses atrás, o namorado dela cancelou tudo para sempre. Não sei o que aconteceu, mas depois de bastante tempo juntos, ele finalmente se cansou. Ele reservou uma passagem só de ida para outro país, mudou seu número, excluiu todos os perfis de redes sociais e basicamente desapareceu da vida de Sarah. Até hoje ela ainda não explica o que causou isso, mas já era hora de acontecer. Dizer que Sarah ficou arrasada é um eufemismo. Ela saiu do apartamento alugado e foi morar com meus pais. Eu a visitava quase todos os dias depois do trabalho, onde ela oscilava entre uma raiva explosiva e um silêncio quase catatônico, olhando para a parede com lágrimas escorrendo pelo rosto. A certa altura, estávamos todos extremamente preocupados que ela pudesse se machucar gravemente e organizamos para ela consultar um terapeuta, algo que eu sugeri há anos. Claro, ela desistiu dias antes da consulta e não houve consequências. Afinal, ela é uma mulher adulta. Ela simplesmente não mudou emocionalmente durante todo o tempo que a conheço e ainda age como uma adolescente. 2 dias atrás. Fui visitar Sarah, que estava na cama no seu quarto escuro. Entrei e tentei falar com ela, contando-lhe sobre meu dia de trabalho. Ela imediatamente explodiu, gritando comigo, jogando os travesseiros pelo quarto, chorando incontrolavelmente. Ela me disse que a vida era injusta. Que eu tinha tudo e ela ficou sozinha para apodrecer. Que tudo de errado em sua vida era porque ela era uma pessoa má. Ela machucou o namorado, afastou, arruinou nossa família, fudeu Jake e nem se sentiu culpada na hora. Inicialmente pensei que tinha ouvido mal, mas então ela disse de novo. Foi como se ela tivesse derramado um balde de água gelada em mim. Saí silenciosamente, tremendo. Quando cheguei em casa, Jake estava assistindo TV. Isso saiu da minha boca no segundo em que o vi, e pude ver em seus olhos que era verdade. Ele desabou e me disse que isso havia acontecido há 3 anos. Naquela época Sarah teve outra briga acalorada com o namorado e decidiu ir até a casa de Jake me procurar. Eu estava com nossos pais na época e Jake tentou pacificar Sarah. Ele a confortou enquanto ela soluçava em seus braços, e uma coisa levou a outra. Eles fizeram sexo. Arrumei uma mala enquanto ele me seguia de cômodo em cômodo, soluçando e me dizendo que aquele foi o pior erro de sua vida, que ele ainda não tem ideia de como isso aconteceu. Que ele se sentiu incrivelmente culpado no segundo em que tudo acabou, que parecia que nem era real. Deixei-o na porta me implorando para não sair. Fiz check-in em um hotel e desliguei meu telefone. Não sei o que fazer, a quem contar, por onde começar. Eu me sinto mal, como se isso fosse um sonho ruim. Meu coração parece ter sido rasgado em 1 milhão de pedaços. Apesar de todos os defeitos de Sarah, eu a amo mais do que tudo. São as 2 pessoas que são mais para mim do que qualquer outra pessoa no mundo. Como diabos eu posso seguir em frente com isso? Sinto que estou numa bolha. Não sei o que está acontecendo no mundo exterior. Tudo o que faço é chorar e dormir neste quarto. Alguém por favor me ajude a entender isso. Primeira atualização. Faz apenas 1 ou 2 dias desde que fiz minha postagem, mas parece que estive naquele quarto de hotel por semanas, chorando no escuro, enterrado sob as cobertas. Em algum momento desta manhã, decidi abrir as cortinas e deixar a luz do sol entrar.
Sentei-me na varanda e liguei meu telefone pela primeira vez. Começou a tocar em 30 segundos. Foi minha mãe, que começou a chorar assim que respondi. Ela e meus pais obviamente estavam desesperadamente preocupados. Este é o maior tempo que já passei sem contato, e até pensaram em ligar para a polícia caso eu não conseguisse contatá-los até esta noite. Minha mãe me informou que quando eu estava saindo do quarto de Sara, descendo as escadas e saindo pela porta da frente, Sara estava gritando e lamentando que estava arrependida. Curiosamente, não ouvi isso. Eu não sei como. Acho que fiquei em tal estado de choque que não consegui processar nada ao meu redor. Honestamente, nem me lembro do caminho para casa. Depois que fechei a porta atrás de mim, minha mãe, que era a única outra pessoa em casa, correu para o quarto de Sara e a encontrou destruindo seu quarto e tentando se machucar com um cortador de linóleo sem corte de todos os instrumentos. Sara costumava fazer muita arte. Obviamente, isso mal causou um arranhão, mas colocou minha mãe em ação. Ela levou Sara ao hospital, onde pelo que sei ela passou por algum tipo de avaliação e ficou internada durante a noite. Ela, incrivelmente, concordou em se submeter a tratamento para o que quer que esteja errado com ela. Minha mãe ficou surpresa por ela ter sido tão complacente no caminho, entrando de boa vontade no carro e não dizendo nada além de perguntar onde eu estava. Sara parece resignada e completamente desanimada. Minha mãe me falou longamente pela primeira vez na vida sobre as dificuldades pelas quais passaram durante a infância de Sara. Não estou disposto a entrar em detalhes e ainda estou em choque com algumas das coisas que ouvi. Sara não está isenta de responsabilidade, ela já ultrapassou há muito a idade em que pode culpar a infância por seu comportamento, mas minha mãe admitiu em meio às lágrimas que não mandá-la para a terapia tão cedo foi o maior arrependimento de sua vida até agora. Perguntei à minha mãe se ela sabia por que eu tinha ido embora, ela admitiu que imaginou. Nesse ponto, tive que me esforçar para não desligar e de repente me senti voltando para aquele buraco, mas ela me implorou para ouvir. Depois que seu ex-Harry, estou muito esgotada para inventar um nome, Oi Harry, foi embora, Sara contou à minha mãe exatamente o que tinha acontecido. Esse não foi o motivo da partida de Harry, embora ele soubesse disso. Em vez disso, ele estava farto de ser o cuidador de Sara, e anos implorando para que ela procurasse ajuda caíram em ouvidos surdos muitas vezes. Quando Sara informou minha mãe disse a Sara que eu precisava saber imediatamente. Sara se recusou a me contar e ainda não sei por que ela mudou de ideia naquele momento. Meu pai não sabe, para ninguém se perguntar, e acha que eu fui embora, pois finalmente estou farta do comportamento de Sara. Agora é aqui que as verdades caseiras surgiram. Perguntei à minha mãe se ela sabia dos detalhes. Ela estava relutante em me contar qualquer coisa, afirmando que tinha acontecido e que isso era tudo que eu precisava saber. Mas eu disse a ela que me recusava a entrar em casa até saber de tudo. Ela então me contou que alguns meses antes de dormirem juntos, Sara e Jake se beijaram na festa de aniversário de 60 anos do meu pai. Foi uma grande reunião de família com muito álcool envolvido. Lembro-me de Jake ficando muito bêbado com meus primos. Sara teve um ataque de raiva antes de chegar, pois ela e Harry discutiram e ele se recusou a vir. Ela me ligou chorando antes de chegar. Em algum momento da noite, Jake perguntou se ela estava bem e abraçou, e mais uma vez uma coisa levou a outra e eles se beijaram na cozinha. Sara disse à minha mãe que os dois ficaram imediatamente arrependidos e juraram nunca mais falar sobre isso, mas Sara o procurou deliberadamente na noite em que dormiram juntos, sabendo que era improvável que ele recusasse. Ela admitiu abertamente que fez isso para se vingar de Harry, que a traiu. Acho que nem entrei em seus pensamentos. Neste ponto, eu já tinha ouvido o suficiente. Havíamos conversado ao telefone por mais de 4 horas e eu me sentia mentalmente esgotada e fisicamente doente. Qualquer esperança que eu tinha de salvar meu relacionamento com Jake desapareceu completamente. Sinto que os últimos 3 anos foram manchados pela traição deles, e nos muitos anos anteriores me pergunto, ele gostou de Sara esse tempo todo? Parte de mim nem quer saber. É importante notar que ele não fez absolutamente nenhuma tentativa de entrar em contato comigo além de um único texto dizendo, sinto muito. Demore o tempo que precisar. Como se fosse inevitável eu voltarei para ele. As coisas ainda estão no ar. Não me sinto pronto para fazer o check-out do hotel porque não sei para onde irei em seguida. Sinto que meu relacionamento com minha mãe foi abalado por essas revelações. Não sei o que será da Sara. Não tenho ideia do que vou fazer com o apartamento de Jake e eu, onde vou morar. Nem sei mais se tenho emprego. Só não apareci para trabalhar. Mas eu sei a verdade e uma pequena parte de mim está grata por isso. O resto de mim é consumido por uma dor que nunca imaginei ser possível. Acho que não há mais nada a fazer agora, exceto esperar e ver como as coisas se desenrolam. Mas ler seus comentários e mensagens ajudou mais do que você pode imaginar, obrigada, obrigada. E para quem já experimentou sintomas como os de Sara, ou esteve perto de alguém que está visivelmente perturbado, eu imploro, procure ajuda antes que seja tarde demais. Segunda atualização. Oi pessoal. Pensei em fazer uma atualização final, na minha postagem original e na atualização, pois recebi muitas mensagens nos últimos dias me perguntando como estou durante o período de férias. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela manifestação de apoio que recebi no último mês.
A quantidade de mensagens, links de ajuda e ofertas de ombro para chorar foi impressionante e comovente. Peço desculpas se nunca consegui responder a todos eles, as últimas semanas foram confusas. Mas mesmo assim sou eternamente grata. Então, depois da minha conversa com minha mãe, onde descobri que ela sabia sobre Jake e Sarah, voltei à estaca zero. Desliguei meu telefone novamente e voltei para o hotel por mais 5 dias. Pelos comentários no meu último post, devo esclarecer uma coisa: minha mãe não sabia sobre Jake e Sarah desde o início. Em vez disso, Sarah contou a ela sobre isso na época da partida repentina de Harry, o que significa que ela sabia alguns meses antes de mim. Eventualmente, decidi que já era o suficiente e decidi ligar para o trabalho. Meu chefe não ficou zangado, nem mesmo surpreso, ao ouvir notícias minhas. Minha mãe ligou para ele depois da nossa conversa e disse que havia uma emergência familiar e que eu não estaria disponível no futuro próximo. Ele aconselhou que eu demorasse até o final da semana, mas teria que comparecer a uma reunião se precisasse de mais folga do trabalho do que já havia me concedido. Então meu trabalho estava seguro, e estou de volta ao trabalho e tentando seguir em frente. Depois disso, voltei para meus pais. Sarah também estava em casa, mas escondida em seu quarto. Entrei para vê-la e ela estava pintando. Como alguns de vocês já imaginaram, é provável que ela tenha TPB, embora meus pais estejam aguardando uma segunda opinião. Ela vai ao aconselhamento semanalmente e parece um pouco melhor. Ela começou a chorar quando me viu e tivemos uma longa conversa, onde ela falou comigo em profundidade sobre o quão verdadeiramente consumida ela estava pelo relacionamento tóxico dela e de Harry. Ela entende que é melhor que tudo tenha acabado, mas descreve a dor como implacável. Doeu quando ele estava comigo e dói agora que ele se foi. Eu sei que muitos de vocês ficarão desapontados por eu não ter excluído ela ou minha mãe da minha vida para sempre. Ainda sinto ressentimento na boca do estômago quando penso nisso, mas, na verdade, culpo Jake mais do que qualquer outra pessoa. Jake ficou comigo por tempo suficiente para ver um pouco do comportamento de Sarah. Ela não está bem e ele ainda escolheu fazer o que fez. É um processo lento, mas ela é minha irmã e não posso excluí-las da minha vida para sempre. Nunca mais será o mesmo, mas talvez isso seja uma coisa boa. Meu pai, que havia sido informado recentemente sobre o processo, foi até meu apartamento e pegou algumas roupas e uma mala de viagem. Jake não estava em casa e meus pais não tiveram notícias dele desde que saí. Não tenho ideia de onde ele está e nem ele nem sua família tentaram qualquer contato comigo desde que isso foi divulgado. Seus perfis nas redes sociais desapareceram e não tentei nenhum contato com ele, sua família ou amigos. Comecei o lento processo de contar aos meus amigos na semana passada. Não expliquei o que aconteceu, apenas disse que Jake não era a pessoa que pensei que fosse. Todos presumiram trapaça, mas não há razão para saberem quem estava envolvido. Eu alternei entre ficar com meus pais e dormir no meu apartamento. Durmo no sofá-cama porque as lembranças são muito dolorosas no momento. Estou pensando em vender o lugar, no entanto, isso significa entrar em contato com Jake em algum momento no futuro próximo, pois o apartamento é propriedade conjunta. Atravessarei essa ponte quando me sentir um pouco mais forte. O dia de Natal foi estranho e triste para mim e para Sarah. Mas passamos isso em família e, durante as poucas horas que ficamos sentados comendo e assistindo filmes, a dor diminuiu um pouco. Enquanto folheávamos os vários filmes e episódios de TV que gravamos, me deparei com uma cena que me marcou, uma cena que terminava com as palavras: La família é esse todo. Ainda passo a maior parte dos dias com um buraco no coração, dói mais do que qualquer coisa que já senti na vida, mas está melhorando. Sei que tenho um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez estou confiante de que chegarei lá. Obrigado por ler. Comentários relevantes da OP. Me perguntaram por que eu teria perdoado a minha irmã e não Jake. Eu estava antecipando essa resposta e não é nada injusto. Obrigada por reservar um tempo para escrevê-lo. É extremamente difícil articular claramente as muitas emoções que sinto em uma postagem legível no Reddit. Há dias em que me sinto tão dominado pelo ódio e pelo choque que quase tenho dificuldade em respirar. Outros dias, parece um sonho ruim que suprimo por tempo suficiente para poder ir trabalhar, voltar para casa, comer, dormir e não fazer muito mais. Sarah não escapou de nada. Sempre a manterei à distância para isso, e nosso relacionamento provavelmente nunca se recuperará ao nível em que eu possa confiar totalmente nela. Mas é realmente difícil eliminar um membro da família. Talvez no futuro eu descubra que não sou capaz de superar isso e acabe removendo-a da minha vida. Mas do jeito que está, é isso que sinto atualmente, mais ódio por Jake do que por ela. É uma situação em mudança, e o que posso sentir no momento em que escrevo este post pode ser completamente diferente amanhã. Também pretendo procurar aconselhamento, o que pode mudar totalmente a minha perspectiva. Mas, por enquanto, é o que é. Ainda, neste momento, por alguma razão, meu coração está doendo mais por Jake. Todas as lembranças que tenho dos dias em família arruinados por Sarah que ele testemunhou, das noites que passei contando a ele sobre ela, das vezes em que a defendi quando ele me disse que ela era louca. Eu simplesmente não consigo entender como ele iria para lá. Depois, há a nossa vida juntos.
Nossos planos para o nosso casamento, as memórias que compartilhamos, tudo o que ele estava disposto a jogar fora de alguém que acredito que ele não tinha respeito. Amanhã estarei com raiva de Sarah novamente. Mas hoje é Jake. Como eu disse, é uma situação em constante mudança e nenhum dia foi igual até agora no que diz respeito às minhas emoções. Obrigada por dedicar tanto tempo para compartilhar seus pensamentos comigo, isso é muito apreciado e com o tempo poderei processar suas palavras com uma mente mais clara. Tenho certeza que todo esse apoio que recebi aqui, junto com o tempo que estou levando para entender e absorver tudo, me farão ser capaz de chegar numa solução verdadeiramente boa e satisfatória. Obrigada também por todos os seus votos de boa sorte. Comentários sobre o relato. Família é tudo é o slogan de muitas famílias tóxicas, pois o usam para pressionar os outros a perdoarem e aceitarem seu comportamento destrutivo. Espero que a OP tenha feito terapia porque sim, ela com certeza precisa disso. Não fiquei nem um pouco surpreso por ela ter perdoado a irmã. Ela suporta a insanidade da irmã há anos, por que parar agora? Deixa a dor continuar rolando, né? Os pais desempenharam e continuam a desempenhar um papel nisso. Não foi por acaso que a mãe revelou o trauma que a irmã viveu quando a OP terminou completamente com suas merdas. Sinceramente estou muito mais zangado com a mãe do que com a irmã. A irmã aprenderá que seu TPB pode ser uma desculpa para seu mau comportamento. Tenho uma irmã com TPB que foi capacitada pelos meus pais durante anos, é um pesadelo sem fim, a ponto de não deixar meus próprios filhos sozinho com ela. Estamos com muito pouco contato. Eca. Tipo, trair é uma droga, não importa a situação, mas trair com um membro da família é ainda mais nojento. OP tem uma capacidade de perdoar muito maior do que eu. Eu nunca mais teria falado com minha mãe e minha irmã. Eu realmente me canso de ver pessoas usando doenças mentais como desculpa para ser um ser humano horrível. Passei por isso com meu irmão e meu ex. Se você é um adulto que sabe que algo está errado com sua saúde mental, é sua responsabilidade consertar para evitar machucar outras pessoas. A irmã da OP é 6 anos mais velha que ela, mas a OP fala sobre ela como uma irmã mais nova, descreve o amor por ela e nunca se refere à sua própria infância, apenas a de sua irmã, e como sua irmã está traumatizada por circunstâncias que teriam impactado ambas. Há sugestões de dinâmicas muito tristes em jogo entre essas 3 mulheres. Não está claro de qual TPB a irmã da OP sofre. Com base em seus problemas de apego e falta de controle de impulsos e regulação emocional, especulo transtorno de personalidade borderline. Um distúrbio do qual eu também sofro. Eu não teria caracterizado o ex como se aproveitando de uma pessoa com doença mental. Ela definitivamente sabia o que estava fazendo. Meu coração está com ela porque eu entendo que é pensar em fazer algo autodestrutivo e, apesar de seu cérebro gritar para parar, ser incapaz como se eu estivesse em um trem descontrolado. Eu a classificaria como tendo problemas de julgamento, mas veja bem, ele também estava. Ela mesma admitiu que ele estava bêbado e ela o procurou sabendo disso. Obviamente, isso não o desculpa totalmente, mas ela não está nem perto de ser a vítima aqui. Ambos são péssimos. Quanto ao comentário da pessoa anterior, presumi o mesmo que você mencionou. A irmã e principalmente a mãe aqui são problemas significativos com os quais ela precisa lidar em sua vida e não ignorar. Fingir que elas não tiveram arbítrio em tudo isso é um erro terrível, ao meu ver. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.